já há uma descoberta de que o SAID teve uma influência e confissão do próprio Barroso, que deixa a Suprema Corte chorando. Eu não sei se o choro dele é pedindo uma anistia, né, para ele, porque certamente o destino deles não será fácil, de nenhum deles, e tem que chorar, porque eles não sabem chorar pelos outros. Eles não têm empatia, eles não têm sentimento quando violam e dão 15, 16, 17 anos para gente inocente. Mas ele foi embora chorando. De repente, Trump vai se emocionar com o choro dele e certamente dará uma anistia e vai devolver o passaporte desse chorão que não tem um mínimo de sentimento. Nós vamos entrar para o senhor Alexandre de Moraes não tão somente por conta da violação do caso Felipe Martins, jogado numa cela solitária por 6 meses, está preso já há mais de 2 anos, para que ele pudesse confessar um crime que ele nunca fez, e agora tem um advogado chamado Jeffrey Tichini, além de inteligente, valente, que emparedou Alexandre de Moraes ao confessar publicamente que tinha dentro desse tal do núcleo 4, não é? Documentos falsos. Isso já era para ter dado impeachment há muito tempo. Se essa casa tivesse ávida, se alguns não tivessem acovardado, se outra parte não estivesse comprometida com o sistema, e é essa parte comprometida com o sistema que quer fazer o próximo presidente da República. Aviso aos senhores da imprensa e quem está filmando que o tempo de Deus com Jair Bolsonaro ainda não encerrou. Aviso também para esses senhores, apressado come cru e quente, que o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não encerrou. E eles querem alguém do sistema. Imagine você presidir um país desse tamanho com o sistema nas suas costas. Mas o senhor Alexandre de Moraes, ele não tem problema nenhum. Ele perdeu todos os controles, até porque, para mim, aquilo é uma entidade de alta patente numa mente psicopata, que perdeu todos os limites. E ele, então, vai violando. O caso do Felipe Martins é um caso absolutamente triste, e essa violação agora do Núcleo 4, onde documentos colocados pelo senhor Gunê, que, aliás, está vindo para recondução. Venha, Gunê, venha, porque de mim você já sabe. Novamente é um voto não para você, e certamente tem questionamentos para fazer para você por violação. E agora, você dizendo que pedir impeachment de ministro tem que passar por você. Você aprendeu isso em que escola? Qual foi a escola? Qual foi a Constituição? Foi no IDP que você aprendeu isso? Isso passa por essa casa. Ao termos 41, por isso o Brasil que me vê, há uma necessidade de termos homens e mulheres aqui nessa casa, que não se acovardam, não se afrouxam e não se amedrontam. E não tenha rabo preso com quem está lá do outro lado, praticando uma política ideológica de esquerda, com um governo onde eles fazem o mesmo consórcio, o mesmo conluio e estão aliados ao eixo do mal. Esse é um pedido de impeachment do senhor Flávio Dino, e na próxima semana nós vamos protocolar do senhor Moraes pela violação dos documentos colocados na imigração dos Estados Unidos para incriminar um jovem corajoso, destemido, que não se vendeu, não se entregou, não se acovardou no primeiro aperto que recebeu. E agora o próprio Moraes desconsidera do PGR, um documento feito à mão de quem entrou e de quem saiu do Palácio do Planalto. Nós estamos acordados. Somos poucos, mas somos como os 300 de Gideões. Nós vamos vencer. Quero manifestar sobre a cogitação desse Parlamento, desse Senado Federal, perder a sua capacidade de conduzir processo de impeachment de ministros. Esse Senado, esse Congresso, já perdeu muitas das suas funções, inclusive as mais fiéis, que são as funções legislativas previstas na Constituição Federal. Mas a sua função de avançar com o processo de impeachment, seja o Congresso com o presidente da República ou qualquer outro poder como o Judiciário, essa não vão tomar mais uma vez. Não vão legislar por pareceres, muito menos por atos. Já vimos isso acontecer antes. Não se legisla por atos, por pareceres. Legislação é feita pelos representantes do povo eleitos pelo voto sagrado na democracia. E o impeachment é uma prerrogativa do Congresso Nacional.
assim como a anistia também é. A anistia, inclusive, cabe a 2 poderes da República. Ao Congresso Nacional decidir por ela, na ocasião que acha seja o momento de restabelecer a paz, o que hoje é absolutamente necessário para que possamos olhar para frente, e o Poder Executivo, que na sequência tem o poder de veto ou não, ou de abonar a decisão do Congresso. Anistia é assunto do Congresso, impeachment é assunto do Congresso. Não vão tomar na mão grande por parecer ou qualquer ato, porque isso é prática de ditaduras. Não revelem ainda mais a sua face, a face da ditadura que existe hoje, do Estado judiciário de exceção, na sua forma mais pura, que quer, inclusive, por pareceres e por atos, suprimir a atividade legislativa. Muito obrigado. Anistia já. Geral e restrita. A Câmara dos Deputados, ela apoia o Senado Federal em suas prerrogativas, como também luta para defender as próprias prerrogativas da Câmara, que sejam, por exemplo, votar anistia. As prerrogativas de cada poder é que geram o equilíbrio da democracia. Equilíbrio que há muito o Brasil perdeu, e isso é visível a olhos nus. Nós estamos fazendo um esforço para que esse equilíbrio volte a acontecer e a paz volte a reinar no nosso país. Por isso, nós queremos exigir que as prerrogativas do Senado sejam preservadas. Dentre elas, a de colocar em votação impeachment de ministros do Supremo e votar esses processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mencionados aqui pelos nossos nobres senadores. Motivos nós já temos de sobra, e agora precisamos que a voz do povo, reverberada aqui no Congresso Nacional e vice-versa, seja também acolhida por aqueles que formam opinião. Por isso, nós, deputados federais, nos unimos, corroborando as palavras dos nossos deputados e exigindo que as nossas prerrogativas, como qualquer poder exigiria, sejam preservadas. Nós vimos há pouco aborto, liberação das drogas, sendo pautados no Supremo Tribunal Federal com a desculpa ou argumento de omissão legislativa, sendo que aqui tramitam dezenas, talvez centenas de projetos a favor e contra. Aonde está a omissão legislativa para que haja uma justificativa de se pautar e de decidir sobre aborto, sobre drogas no Supremo Tribunal Federal? Eu aqui quero representar, de alguma forma, centenas de deputados federais que hoje fazem coro aos senadores bravos e, como disse o senador Magno Malta, no ano que vem esse Senado precisa estar ainda mais forte, mais fortalecido, mais destemido para enfrentar de cabeça erguida, com coragem, a coragem da qual falou Deus a Josué: eu te dou uma ordem, seja forte e corajoso, não seja covarde e nem se amedronte, pois eu estarei contigo por onde fores. Muito obrigado. Pessoal, só encerrando a coletiva, agradecendo também a senadora Damares Alves, aqui presente, e dizendo que nós vamos protocolar agora. Quem quiser nos acompanhar aqui à presidência do Senado, vamos protocolar esse documento, 37 páginas, de alguém que atua, mas parece um líder do governo Lula dentro do STF, que é o ministro Flávio Dino. Muito obrigado.